Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pódio, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar sobre o Shakerismo, né, a terceira dessas três religiões: Sikhismo, Quakerismo e Shakerismo. As três religiões que estavam ali envoltas na região onde Joseph morava e que provavelmente influenciaram a vida religiosa dele. A gente sabe que os metodistas também influenciaram. A Emma, né? A Emma tinha uns parentes ali que eram metodistas, então a Emma também era metodista. Joseph visitou bastante. A gente tem um episódio aí sobre Joseph e o metodismo. Outras religiões que ele visitava também, mas essa ideia aí do Sikhismo, Quakerismo e Shakerismo também influenciaram e eu estou interessado em saber. Pessoal que estiver curioso aí para os nossos próximos episódios, vamos dar uma olhada. A gente já falou bastante sobre personalidades Sud, a gente foi falando sobre as pessoas, terminamos ali em James e Talmud. Agora eu estou falando sobre essas três religiões de época de Joseph. Os próximos que eu tenho aqui na lista, a gente vai falar sobre espiritismo, maçonaria, que a gente já falou, mas tem mais algumas coisas. A Reforma Mormon, que foi aí algum episódio que eu peguei e essa informação achei interessante fazer um episódio só sobre essa Reforma Mormon. Vou ver se eu encontro alguma informação sobre aquele William Kidd, que é um pirata súdio. Algum membronita deixou a informação ali e achei interessante. Se eu achar mais algum detalhe sobre isso, a gente vai sim fazer um episódio e depois a gente vai iniciar um projeto que eu já estou há um tempão aí pensando, que são alguns episódios em vídeo falando sobre cada um dos profetas. Então vamos começar ali com Joseph Smith, vamos na ordem, coletar tudo que eu consegui aí de imagem, então vai ser interessante para quem estiver no Spotify e lá para o YouTube. Joseph e Brigham, a gente já falou bastante sobre eles, né? Mas assim, vão ser obviamente com imagens, então eu vou tentar colocar algumas outras informações que não foram abordadas e dar um contexto geral sobre eles dentro dessa nossa perspectiva aqui, o nosso estudo do mormonismo com esse viés crítico de algumas coisas que a gente não aprende na igreja. De John Taylor pra frente, daí a gente não falou muita coisa sobre eles, né? Então daí vai ser meio que informações inéditas. Quando a gente terminar, né, vamos falar ainda sobre o Russell M. Nelson, quero falar sobre o Dalen H. Oaks, que seria o próximo, né? A gente não sabe ainda do futuro, mas seria o próximo aí se o Russell M. Nelson falecer. E daí, depois de falar do Dalen H. Oaks, eu vou começar a falar sobre algumas entrevistas, né? As entrevistas que o pessoal já tem pedido. Então, essas entrevistas do Gordon B. Hinckley com o Larry King, por exemplo, do Gordon B. Hinckley na MSNBC, no 60 Minutes. Então, tem algumas dessas entrevistas que daí eu vou disponibilizar com os meus comentários. Inclusive, já tenho coisa produzida, editada e publicada, só que obviamente, né, tá publicada lá para cair em julho. Então, provavelmente, esse material vai estar desenrolando aí em junho e julho. Como a gente já comentou aqui no canal, né, esse nosso estudo eu estou tentando fazer cronologicamente, por isso a gente tem muito assunto aí que eu já queria ter abordado, mas eu quero deixar meio cronológico para ficar fácil de encontrar depois, quando alguém estiver procurando. Então, por exemplo, depois dessa leva aí de falar dos profetas e dessas entrevistas ao vivo, a gente vai falar sobre, por exemplo, Mark Hoffman e alguns outros massacres, algumas outras pessoas, alguns eventos aí que aconteceram, que a gente já entra na época aí de 1900 e alguma coisa, né? Da segunda metade do século XX.
E assim, claro que se chegar alguma informação fora de contexto cronológico que eu acho que vale a pena abordar, sim, né? Se aparecer alguma outra informação sobre Joseph, Brigham ou qualquer outra coisa da história da igreja, sim, eu vou retomar depois. Só dar uma atualização para vocês também. Eu vi que o Google Podcast parou, né? Eu não sei se alguém usava, eu sei que tinha algumas visualizações no Google Podcast, mas eu nem focava muito lá. Eu deixava a distribuição automática lá, né, no publicador que eu tenho, mas eu não acompanhava muito, acompanho mais o Spotify e o YouTube. Mas eu fui tentar entender o porquê que o Google Podcast terminou, e é porque acho que o Google deve ter comprado o YouTube, alguma coisa assim, e eles querem focar que o YouTube Music seja mais utilizado, né? Então eles querem transferir tudo para o YouTube Music. Se algum dos membronitas usa o Apple Podcast, dá um aviso aí, porque eu não encontrei como eu faço a publicação lá, mas se for necessário, às vezes a gente publica lá também para deixar mais fácil, né, a informação aí para quem quiser. Bom, vamos lá. Shakerismo. No site Investigações Sud tem só uma coisa que eles citam sobre o shakerismo, e é quando, a gente até citou isso em um episódio, quando Frederick G. Williams foi ser chamado, né, para fazer parte da primeira presidência da igreja junto com Joseph Smith. Isso foi publicado como revelação lá em Doutrina e Convênios 81. Só que no registro original, lá nos papiros dessa Doutrina e Convênios, não estava o nome do Frederick G. Williams. Estava o nome de um tal de Gause. E o Gause foi um outro carinha da igreja, a gente já citou essa história, né? E eles acabaram apagando o nome do Gause, deve ter dado alguma treta, algum problema ali entre Joseph e o Gause, e ele resolveu então mudar. Olha só, né? A revelação é divina, mas eles resolveram mudar o nome ali para Frederick G. Williams. E o que isso tem a ver com o shakerismo? É porque eles citam que esse Gause, ele tinha vindo da igreja Shaker. Então ele foi convertido ao mormonismo em 1830 e veio dessa igreja Shaker. Não tem nenhuma outra citação sobre o shakerismo dentro do site Investigações Sud. No Vozes Mormons eles também citam o shakerismo, mas também, brevemente, numa publicação ali que está falando sobre o despertar, né, o grande despertar religioso que envolvia algumas religiões restauracionistas, né? Eles queriam restaurar o evangelho na terra. Que igrejas eram essas? Campbellita, que era do Sidney Rigdon, Milleritas, que era do Miller, Adventistas, Shakers, Testemunhas de Jeová, e obviamente os Mormons saíram aí desse grande despertar religioso também. Bom, dando uma olhadinha então quem são esses Shakers, foram fundados pela Anna Lee. O nome da religião mesmo não é Shakers, né? É a Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Ela foi fundada em 1747, então a gente viu que os Seekers e os Quakers eram de 1600 e alguma coisa, 1620, 1640, 50. Então aqui os Shakers é bem depois, 100 anos depois, né, 1747, na Inglaterra. E depois, 1780, foi estabelecida nos Estados Unidos também. Esse apelido Shakers veio, na verdade, do comportamento deles excêntrico nos cultos, né? Então eles cantam, gritam, tremem, pulam, fazem de tudo, né? A gente já consegue imaginar como é que eram esses cultos deles. Então veio aí o apelido Shaker. Vamos ver o estilo de vida deles? Utópico, celibatário, comunitário, então pelo jeito viviam mais ou menos uma coisa tipo um comunismo, celibatário também, né, castidade ali extrema, pacifismo igual os Quakers, adoração carismática, igualdade dos sexos igual os Quakers também. Também são conhecidos por suas vidas simples, também igual os Quakers ali, gostam de se vestir tranquilo, não chamar muita atenção. As mulheres assumiam cargo de liderança. E como a gente falou, né, tiveram 3 nomes na liderança que originou o shakerismo. É a Jane Wardley, Ann Lee, a gente falou da Ann Lee, né? E a Lucy Wright. Então essas 3 são as principais organizadoras aí desse novo grupo religioso.
No século XIX, então nos anos aí 1800 e alguma coisa, eles têm uma coisa que eles chamam de Era das Manifestações. Essa, obviamente, acho que o nome já meio que diz, o pessoal dançava, né, e tinha revelações espirituais, né, manifestação divina. Então aí, ó, bem a época de Joseph, era a época que eles chamam de Era das Manifestações, onde todo mundo estava tendo visão. E aí, será que realmente Deus ou algum anjo estava aparecendo para todo esse pessoal? Ou era um delírio coletivo, todo mundo mentindo, todo mundo inventando história, porque todo mundo acreditava e era muito bonito? E aí? É a mesma época de Joseph. Bom, tô vendo aqui que nessa época aí, nesses anos da Era da Manifestação, tinha em torno de 2 a 4 mil membros da igreja Shaker. Mas, pelo que eu tô vendo, parece que essa igreja meio que descontinuou. Tô vendo aqui, ó, em 1920 tinha apenas 12 grupos de Shakers, em 2019 tinha apenas uma aldeia Shaker ativa. E olha aqui, ó, sobre a origem deles. Era um grupinho de gente que era Quaker, só que acabou, né, conflitando alguma informação e eles resolveram se separar, então eles viraram os Shakers em 1747. Então, pelo que eu entendi, os Quakers no início eles eram assim também, né, frenéticos, gritam e pulam e é visão, isso e aquilo. E nessa época de 1700 e alguma coisa, eles estavam mudando a pegada deles e esse pessoal queria continuar desse jeito, né, com essa expressão assim frenética, espiritual. Então, por isso que eles se separaram. Então, até tanto que no início eles eram chamados de Shaking Quakers, né? Depois que ficou só Shakers. Além desse jeito expansivo, assim, né, de viver a religião, a diferença entre eles é que os Shakers também acreditavam que eles podiam ter, tipo, essas revelações ali expressas no meio do culto, né? Então, é basicamente igual a algumas religiões que a gente vê hoje em dia, na verdade, né? No Brasil tem também. O pessoal tá ali, né, recebendo a revelação, sendo possuído pelo Espírito Santo, qualquer coisa assim. Então, eles acreditavam nisso. E outra informação aqui, eles acreditavam na renúncia de atos pecaminosos, ok? Acho que qualquer religião até pensa isso. E que o fim do mundo estava bem próximo. Olha só, né? Nessa época, todas as religiões tinham essa mesma temática, né? O fim do mundo está próximo, a vinda de Cristo, tanto que é o nome da igreja, né? A Sociedade Unida dos Crentes da segunda aparição de Cristo, né? Da segunda vinda de Cristo. Então vê o que eles falam? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O novo céu e a nova terra profetizados antigamente estão prestes a vir. O casamento do Cordeiro, a primeira ressurreição, a nova Jerusalém, descida do alto, estes estão agora mesmo às portas. E quando Cristo aparecer novamente e a verdadeira igreja se levantar em glória plena, transcendente, então todas as denominações anticristãs, os sacerdotes, igreja, o Papa, ele está falando aqui de uma igreja específica, serão varridos. Olha só, parece que eu já ouvi essa história. Eles começaram, vamos ver, em Bolton, então na Inglaterra, é aqui do lado, né? Eu estou em Manchester, em Bolton, depois eles fizeram reuniões em Manchester e em Chester, são duas cidades, né, Chester e Bolton, aos redores de Manchester, bem pertinho aqui, então os Shakers surgiram. E aquela mesma história de sempre, né? Quando surge uma igreja, né, eles são perseguidos e tal. Tá aqui, ó, à medida que o número crescia, os membros começaram a ser perseguidos, atacados, apedrejados. Lee, né, que é Anne Lee, foi presa em Manchester. Aí, ó. Na igreja a gente pensa que isso é uma exclusividade da igreja mormon. Por quê? Porque é a igreja verdadeira de Deus, obviamente ela vai ser perseguida por Satanás e suas hostes, né? A gente não presta atenção que na verdade é a mesma história sempre. Todas as religiões elas vão ser perseguidas, o porquê, não sei, algumas vão ter feito alguma coisa, talvez alguma não fez nada, mas enfim, né, vão ser perseguidas. E isso não é um argumento de que essa é a igreja verdadeira, não. Várias são perseguidas, né? Várias religiões são perseguidas. Bom, essa Anne Lee, ela era chamada de Mãe Anne Lee. Então, ela era a líder deles, ela chegou com um monte de revelações novas, né? Falou, a queda de Adão e Eva e esse negócio da maçã aí, na verdade, é relação sexual.
pregou algumas outras coisas, falou todo mundo aqui confessar os pecados e desistir de todos os seus bens materiais. Olha só, interessante, estou curioso para saber o que era feito com esses bens materiais, para onde é que ia. Tomar a cruz do celibato, abandonar o casamento. Rapaz, como é que eles vão procriar? A igreja ia acabar em uma geração. Olha, a renúncia de todas as gratificações lascivas, é isso aí. Vamos ver o que a mãe Ann Lee disse. Eu vi em visão o Senhor Jesus em seu reino e glória. Ele me revelou a profundidade da perda do homem, o que era o caminho e a redenção a partir daí. Então eu fui capaz de dar um testemunho aberto sobre o pecado, que é a raiz de todo mal. E eu senti o poder de Deus fluindo em minha alma como uma fonte de água viva. Desde aquele dia eu fui capaz de tomar uma cruz completa contra todas as obras dolorosas da carne. Ela disse que recebeu essa revelação em maio de 1774. Então eles partiram ali de Liverpool para os Estados Unidos. Ela achou que tinha que sair e pregar para o mundo todo, né? Daí quando ela chegou na América, ela disse que teve mais uma visão. Vamos ver o que foi a visão dela. Eu vi uma grande árvore, cada folha da qual brilhava com tal fulgor que a fazia parecer uma tocha acesa, representando a Igreja de Cristo, que ainda será estabelecida nessa terra. Bom, lembra que a gente falou, olha, 1776, o que estava acontecendo, né? Aquela guerra contra a Inglaterra, eles estavam querendo a independência dos Estados Unidos. E os Shakers estavam aí chegando nos Estados Unidos bem no finalzinho dessa treta. E o que aconteceu? Eles tinham que fazer um juramento de fidelidade ao país. E se alguém prestou atenção no nosso último episódio, os Quakers, eles não faziam juramentos, nem os Shakers. Então fazia parte da fé deles não jurar nada, a gente não jura nada. E aí, como é que fica? Tem que fazer o juramento ao país, e os caras não querem fazer, foram presos, né? Ficaram presos por um tempo, e daí, como era um lance religioso, né? Esse lance deles se negarem a fazer o juramento, aí meio que deixaram pra lá. E daí, nessa época, a mãe Ann Lee, ela disse que ela era a segunda vinda de Cristo. Pois é. Então, ela era a segunda vinda de Cristo. Ela estava ali pregando, né, trazendo o evangelho, porque era a segunda vinda de Cristo acontecendo. Como se essa segunda vinda de Cristo não fosse literalmente ele vindo. Ela não estava dizendo que, eu acho, né, que ela era Jesus, mas que ela vindo trazer o evangelho representava a segunda vinda, né? E daí até o nome da igreja deles. Bom, 1787 a mãe Ann Lee morreu, o marido dela também, ele era outro líder da igreja, James Whittaker. Eles morreram, e daí quem que vai assumir? Assumiu um outro carinha chamado Joseph Meekan. Ele também era conhecido, né, por estar recebendo algumas revelações, então virou líder. Ele focou mais naquela ideia de comunismo religioso, aquela mesma ideia que Joseph e Sidney Rigdon estavam tentando implementar. Sabe, todos os bens sendo consagrados ali para a igreja, ninguém tem nada, é tudo do todo, e todo mundo vive esse comunismo religioso, para você ver. Né? Então, parece que era uma revelação divina para Joseph Smith e Sidney Rigdon. Não, era uma ideia já implementada em outras religiões que eles tentavam desenvolver. Se fosse uma revelação mesmo divina, estava aí até hoje. Então, em 1790, eles inventaram um pacto dos Shakers. E os caras não faziam um juramento, agora estão fazendo um pacto. Esse pacto envolvia confessar os pecados, consagrar todas as suas propriedades ali para a igreja, todo o seu trabalho ser dedicado para a sociedade e viver como celibatários. Rapaz, eu não sei se isso aí funcionava. Né? Olha aqui a informação. Se eles eram casados antes de se juntarem à sociedade, seus casamentos deveriam terminar. Não era assim obrigatório, mas olha aqui o que está escrito. Se algum crente não queria seguir essa ordem, né, e continuar com as suas famílias, continuar casado, eles poderiam.
e poderiam continuar sendo Shakers e tal, mas obviamente eles não eram considerados tão, assim, membros tão bons, né, membros fiéis como o restante que assumiu esse celibato. Em 1805, 1805 é quando o Joseph nasceu. Eles resolveram começar a migrar, a fazer essa expansão para o oeste, aí ó, a mesma história do mormonismo, só que é antes dos Mormons. Então, 40 anos antes dos Mormons pensarem em ir para o oeste, os Shakers já estavam indo. Obviamente, não foram para o mesmo lugar, né? Mas eles tinham chego ali, por exemplo, em Nova York, eles resolveram começar a ir para o oeste. Então, eles chegaram ali para Ohio, depois foram para o Indiana. Vamos ver aqui, ó, tem uma publicação chamada Era das Manifestações, aquilo que a gente falou, né, que é a era em que eles estavam ali recebendo um monte de revelação espiritual, visão e tal, né, tudo acontecendo. O movimento Shaker atingiu seu auge entre 1820 e 1860, aí ó, bem a época de Joseph. 1820, Joseph estava dizendo que teve a primeira visão, 1830 organizando a igreja, 40 estava lá sendo expulso, vivendo em Nauvoo, 40 e pouco morreu, né, 50 já estavam em Utah. Então é bem o início da Igreja Sud, os Shakers estavam atingindo o auge deles. E ali também na época do início da Igreja Sud, que Joseph falou que teve um reavivamento, a gente já tem um episódio enorme falando sobre o reavivamento. Aqui está dizendo, então, nasceu o revivalismo espiritual, a era das manifestações, marcado pelas revelações espirituais. Vamos ver, eles também eram pacifistas, então acreditavam que não era aceitável matar ou ferir outros, mesmo na guerra. Pelo que eu estou vendo aqui, eles eram considerados como se fosse tipo uma cruz vermelha, porque tinha na Guerra Civil Americana, por exemplo, o grupo da União e dos Confederados. E quando eles estavam feridos ali na guerra, os Shakers cuidavam dos dois, eles não tinham uma distinção, apesar deles simpatizarem mais com a União, né? Porque eles defendiam a igualdade, né? Então a União defendia mais a liberação dos negros, então eles simpatizavam um pouquinho mais com eles, mas cuidavam de ambos. Por causa dessa questão aí religiosa, pacifista, o presidente Lincoln, né, Abraham Lincoln, que é da época dessa Guerra Civil Americana, isentou os homens Shakers do serviço militar. E eram conhecidos aí como os objetores de consciência, os primeiros objetores de consciência, né, na história americana. Depois da guerra começou a cair, né? Começou a cair a frequência de membros, os Shakers começaram a diminuir bastante, como a gente citou ali, em 1992 tinham 2, aí uma fechou, aí 2 de janeiro de 2017 a irmã Frances Carr morreu, que sei lá, era dessa última comunidade que sobrou, tendo então só 2 Shakers restantes, Arnold Hard e June Carpenter. Em 2024, ano passado, o New York Times fez uma publicação sobre os Shakers restantes, né? O Arnold e a June. Eles estão com 67 e 86 anos. Vamos ver aqui mais um detalhe sobre a teologia Shaker. Olha só que engraçado, é baseado no dualismo de Deus, como masculino e feminino. Agora eu não entendi se Deus é homem e mulher ao mesmo tempo, ou se eles estão falando que tem um Deus e uma deusa. Ideia do dualismo de Deus como masculino e feminino. Eu estou achando que eles pensam que Deus tem os 2 gêneros. Olha só, olha que nossa, a informação aqui, ó, faz sentido. Os Shakers acreditavam que Jesus, nascido de uma mulher, filho de um carpinteiro, era a manifestação masculina de Cristo. E quando a mãe Anne Lee, né, filha do ferreiro inglês, nasceu, ela era a manifestação feminina de Cristo, por isso que era a segunda vinda de Cristo. Aí, primeiro ele veio como homem, depois ele veio como mulher. Aí eles explicam aqui por que eles não gostavam de sexo, né? Tinha que ter celibato e tal. Porque o pecado de Adão e Eva foi, né, o sexo. Então, eles consideravam isso como uma impureza. Então, foi abolido
da religião deles. É engraçado essa ideia, cara. Se todo mundo na Terra virasse Shaker, não tinha mais 80 anos de gente na Terra e já ia acabar. Olha só, os Shakers eram tão castos que homens e mulheres não podiam apertar as mãos ou passar uns pelos outros nas escadas. E uma vez que eles seguiam, né, esse celibato, que é a proibição da procriação, um jeito de continuar com a religião era a adoção, né, de crianças, ou a conversão de novas pessoas. Então acabou virando uma prática e muitas vezes a pessoa que abandonar o seu filho chegava e deixava anonimamente na porta de um Shaker. Ou às vezes os Shakers iam recolhendo órfãos, né, moradores de rua, para trazer para a comunidade deles. E olha só que interessante, os jovens, né, quando eles chegavam a 21 anos de idade, eles eram livres para sair ou permanecer na comunidade Shaker. E ó, muitos, não querendo permanecer celibatários, escolhiam sair. Bom, mas é isso aí, pessoal. Acho que deu para entender mais ou menos quem eram os Shakers. É interessante, eles são bem diferentões. Enquanto os Shakers viviam o celibato, Joseph estava vivendo ali a poligamia. Um conflito aí bem grande de realidades da mesma época, né? Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima, pessoal!